Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012 99 613 2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Dica de saúde. As balas grudam nos dentes e alimentam as bactérias da cárie. Os chicletes sem açúcar, ao contrário, incomodam o germe que já se fixou no esmalte. Mascá-lo é boa ideia, mas não substitui a escovação. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí mais uma vez, reunidos em nome do Cristo para mais um Fonte Cristalina. Hoje é o nosso programa de número 66. Para quem não sabe, o Fonte Cristalina é um programa com o objetivo de estudarmos a codificação de forma dinâmica, com a participação dos nossos ouvintes. Ele é transmitido pela nossa rádio web Sementes da Boa Nova e é um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Todos sabem que durante esses acontecimentos estamos agora transmitindo aqui da nossa casa, né? Porque sempre transmitimos aí do estúdio nosso. Mas, de alguma forma, estamos aí ligados, não deixando de apresentar o programa, que de alguma forma ele contribui aí para os estudos da codificação que são tão importantes para a nossa vida, principalmente neste momento. Eu queria mandar uma boa noite para a Lilian Zigrossi, que está aí conosco, para a Luciana Sec, para o Jorge Lino e para os outros irmãos que estão aí conectados através também do WhatsApp. Quem quiser baixar o nosso aplicativo, entra lá na loja, na Play Store, e digita na busca Sementes da Boa Nova. O primeiro resultado é o nosso AP. E aí baixa lá, instala no celular e vocês vão poder acompanhar também o programa através do celular. E quem quiser comentar, né, através do nosso canal do WhatsApp é 012 99 613 2114. Fiquem à vontade, comentem, perguntem, porque faz aí o programa mais dinâmico. Bom, vamos iniciando então, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, nos envolva de forma que os nossos corações fiquem em harmonia, em tranquilidade, para que possamos sentir as energias positivas da noite, doadas por esses irmãos tão amorosos que nos amparam, e que de alguma forma possamos estar sintonizados com a luz, para reverter esse sentimento nas ações do nosso dia. Mestre Jesus, perdoa as nossas fraquezas, perdoa ainda as nossas incertezas, mas que estamos aí com vontade de sermos criaturas melhores, mais sintonizadas na Tua luz. E assim iniciamos esse programa com a Tua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, esse é um momento, vamos dizer assim, delicado para todos nós, mas ao mesmo tempo, como vocês têm assistido aqui durante as nossas palestras, através de irmãos tão valorosos que vêm trazer aí o teu contributo, né, para a doutrina, todos eles, sem exceção, nos falam que esse também é um momento de provação, né, um momento de testemunho, um momento em que a espiritualidade maior nos chama para que possamos ter mais fé, para que possamos ter mais otimismo, mais perseverança e confiança na providência divina. Portanto, ninguém está desamparado dentro do contexto do amor divino. E por isso mesmo, então, tudo que está a acontecer tem um fim útil. E esse fim útil, alguns já percebem mais rapidamente, outros demoram um pouco mais e outros ainda não perceberão, até que novos acontecimentos aconteçam. Mas o importante é que todos devem entender que estamos com um capitão no leme da embarcação, a nossa nau não está à deriva, estamos sendo timoneados pelo Divino Mestre Jesus, tudo está sob o maior controle e o bem sempre utiliza o mal para os seus devidos fins. E enquanto houver aí no planeta de provas e expiações, ainda haverá essas dificuldades e de alguma forma nós vamos aprendendo com elas e vamos nos melhorando como espíritos eternos que nós somos. Nós vamos então iniciando o nosso Fonte Cristalina, né? Paramos aí na questão 889, quem quiser pegar o livro. Outra coisa interessante, não interessa quem traduziu, qual é a editora, não importa qual livro que vocês estão aí acompanhando conosco, né? Porque, como dizia o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o importante é que a gente compreenda o cerne das questões, aquilo a qual os espíritos querem nos dizer e aquilo a qual Kardec se propõe ao realizar as perguntas, né? Então vamos lá, estamos ainda no capítulo 11 sobre da lei da justiça, de amor e de caridade. E o subtítulo ainda é Justiça e Direitos Naturais, né? 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? Essa é a pergunta. E a resposta: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído dos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Aí ele pede para dar uma olhadinha na questão 707, que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas em relação aí ao que ele falou, nós podemos tirar dois ensinamentos importantes, né? O primeiro que, obviamente, aquele que cai tem a sua grande parcela de culpa, né? A chamada meia-culpa, né? Tem sim, tem a sua culpa, porque deveria se esforçar mais, deveria ter mais força de vontade, e assim sucessivamente. Mas ele diz também que se essa pessoa, essa criatura, houvesse recebido uma educação moral, né, melhor, isso teria sido mais dificultoso. E quem oferece essa educação moral? Né? Quem são os, vamos dizer assim, os preceptores dessa educação moral? Nós podemos dizer que são os pais, né, a sua família, e também a sociedade, como por exemplo a escola, né, os governantes de alguma forma. Então há uma espécie de culpa coletiva também nesse contexto. Ele não dá aqui as porcentagens de quem é maior a culpa, né, e nem é esse o objetivo da resposta. O objetivo da resposta é dizer que o homem também, né, ele tem a sua culpa pelos seus erros, mas que também há, vamos dizer assim, agravantes nesse sentido por parte de terceiros. E todos nós, como irmãos em humanidade, nós temos corresponsabilidade uns para com os outros, né? Nós temos uma responsabilidade no nosso círculo de amizades,
nós temos uma responsabilidade no nosso clube, onde a gente frequenta, nós temos uma responsabilidade no serviço que a gente trabalha, porque ninguém é uma ilha, meus queridos. Nós somos parte de um todo coletivo. E sendo parte de um todo coletivo, nós influenciamos uns aos outros. Então, evidentemente, temos sim uma parcela de culpa quando alguém cai, e esse alguém estando relacionado no nosso círculo de ação. Então, a humanidade, como ele diz aqui, né, um dia ela vai melhorar, e melhorando, né, o coletivo moral se melhora, e aí então poucas pessoas estarão dentro desse contexto da queda devido às circunstâncias coletivas, tá certo? Vamos ver quem entrou mais aqui. Entrou a Rosa, boa noite para a Rosa, para a Lili, para a Ione, para o Cid lá de Paraty, para a Andréa Ferreira, para o Walter Zigrossi, para a Rose Ferreira e para a Vera Almeida. Boa noite a todos vocês. Hoje aqui vou fazer uma meia-culpa também. Eu fui criar uma lista de transmissão, acabei criando um grupo, né? E de repente um monte de gente ficando assustado aí porque foi criado um grupo do nada. E aí eu percebi que eu havia criado um grupo errado e já excluí o grupo, né? Aí ninguém entendeu nada. Então, para quem está aí junto, mais uma vez aí perdoa essa falha aí que às vezes acontece, tá certo? Vamos aí então para a questão 707, que ele pede para a gente dar uma olhadinha. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? E aí a resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, baste que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Aí tem um grande comentário de Kardec. Mas veja, essa resposta tem tudo a ver com o que nós falamos no prolegômenos do nosso programa, né? O que é prolegômenos, Mário? Prolegômenos é a introdução, é o começo, né? É o início. Então veja, coincidências não existem. Eu falei aquilo, não estava nem pensando nessa questão que vinha depois. Então, muitas vezes, gente, esses obstáculos que nos acontecem, né, e os problemas que batem na nossa porta têm um fim útil. E ele está dizendo aqui que são os meios que a providência utiliza para fazer nós crescermos. Mas ele nos diz que nós precisamos ter o quê? Firmeza, precisamos ter coragem, nós precisamos ter vontade, né? Porque quando se diz bate na porta ela vos abre, né? Busca e achareis, não é só uma simples busca aleatória, é uma busca com todo o ardor, com todo o sacrifício, com toda a concentração, com todo o desejo. E isso faz toda a diferença, é isso que a providência divina espera de nós. E muitas vezes, para despertar esse sentimento em nós, é necessário um beliscãozinho, um puxãozinho de orelha, um calozinho no pé, um espinho na mão, não é verdade? Então esses problemas que nos batem são uma espécie de despertador, né? Um alarme. Olha, corre atrás que o bicho está pegando. Então vamos nos esforçar para que as coisas melhorem, né? Essa aí é a chamada pedagogia divina, né? E muitos homens, né, eles de alguma forma também são influenciados pelo meio e se deixam abater com as circunstâncias exteriores, né? Se eles tivessem mais força, mais vontade, mais desejo, isso dificilmente aconteceria. Então, esses fatores externos também são motivos para crescimento interior. E aí tem um comentário grande de Kardec, né? Vamos ler. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Na medida, gente, que a
que a sociedade vai se ampliando, também amplia-se toda uma rede, né, de sustentação para que essa sociedade amplie-se, tá certo? E aí ele continua. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por culpa própria, né? A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa de que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Então isso aqui é uma coisa importante também, porque quando a gente quer mais do que está estabelecido naturalmente para nós, nós estamos saindo, vamos dizer assim, das condições naturais, daquilo que a natureza está a nos propor. E por querer mais, por irmos com o nosso desejo muito maior em cima do pote, isso vai ocasionar um monte de dissabores. Então, na grande maioria das vezes, o insucesso dos nossos objetivos está pela nossa incúria, no desejo de ter mais do que aquilo que nós deveríamos ter, né? Então, se a gente for observar, um carro não leva a nós para qualquer lugar, desde que ele esteja funcionando direitinho, né? Pode ser um carro 1000, né? Ou pode ser uma Ferrari, né? Então, por que eu necessito da Ferrari para ir para um lugar que um carro 1000 nos leva? Ah, porque vai mais rápido, é mais confortável. Tudo isso, gente, são coisas que a gente pode se considerar supérfluas, né? Então, o homem, quando ele aspira mais do que a própria natureza lhe oferta, isso vai lhe causar futuramente muitos dissabores. E nós precisamos, então, saber discernir o joio do trigo, o que é excesso e o que é o necessário. E esse é o grande, vamos dizer assim, um grande ensinamento que o homem tem na sua prova reencarnatória. É discernir, né, o quanto o espírito necessita das coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas tendem a conspurcar a alma, né? Como Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a matéria é fraca, a matéria tenta, muitas vezes, compuscar a alma porque ela pressiona, né? Nós temos muitos desejos, muitos anseios de ordem material, muitas necessidades, e isso, quando nós perdemos o equilíbrio, o controle, a gente tenta nos satisfazer de forma, vamos dizer assim, até autômata, né? Porque isso é uma herança de um passado distante. Nós carregamos essas necessidades no chamado atavismo, né? Então nós precisamos nos esforçar para que compreendamos o que realmente o espírito necessita e o que o nosso corpo está querendo de nós. E aí, continuando. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar as condições materiais dos homens e malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e aos mais calamitosos do presente não se pode, de modo algum, comparar as de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. Se nós pegarmos aí alguns séculos atrás, né, as grandes doenças que apareceram, né, todas elas, sem exceção, tiveram a sua origem na falta de higiene, né? Nós estamos, cada vez mais, como sociedade, aprendendo a nos melhorar no trato da higiene íntima, do trato da higiene coletiva. Essa pandemia que veio, gente, não está trabalhando isso? Nós não estamos automatizando em nós
a necessidade constante de lavar as mãos, de higienizar nossas roupas, né? De ter cuidados com a higiene, é óbvio que é uma imposição externa, né? Temerária, né? O medo de morrer. Se a gente não fizer isso, vem as consequências. Então esse medo, ele traz para nós uma espécie de desenvolvimento de mecanismos automáticos para que a gente melhore a nossa higiene. Então isso é um processo natural. E de tempos em tempos a natureza suscita essas situações, forçando o homem a melhorar-se como uma criatura em evolução. Então se a gente pegar lá na antiga Roma, né, onde os escravos, né, pegavam os vasos, o que tinha lá, as latrinas, eram vasos, né? Esses vasos eram retirados do local, sempre pelos escravos, e jogados em valas públicas, né? Isso causou ao longo dos anos também uma série de doenças e assim sucessivamente. E aí foram se melhorando em relação à drenagem, captação, escoamento, né, dessas valas, e cada vez mais a medicina vai trabalhando melhores recursos para que a nossa higiene fique cada vez mais aprimorada. Isso faz parte do processo de evolução. E aí, finalizando, o infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh não, certamente. Mas o que já se faz deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Aqui ele está vaticinando, né, que o nosso futuro será um futuro de melhores condições, tanto de ordem tecnológica, de ordem científica, de ordem higiênica, de ordem educacional, né? Enfim, nós vamos nos aprimorando em todos os aspectos. Para que isso aconteça, necessário é que determinados mecanismos despertem em nós ainda a nossa indolência, a nossa pouca vontade de realização, porque precisamos muitas vezes de um empurrãozinho para sair da inércia, tá certo? Boa noite aí. Vamos ver para quem mais que entrou. Para Helena Souza, para Diva Moreira, para Juliana Soares Ramos. Boa noite para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Boa noite aí para o seu Isoldino lá da Chico Xavier, tá certo? Vamos continuando, gente. Mas antes da gente ir para a próxima questão, vamos aí curtir uma musiquinha, né? Para que sempre os nossos corações se sintam aliviados, mesmo estando aqui aprendendo, né, em relação aí à doutrina, uma música sempre nos faz muito bem. Então vamos lá. Em busca da direção
E esses foram o Tim e a Vanessa com essa maravilhosa música, né? Alívio. Quanto a música nos faz bem, né, gente? Quantas mensagens importantes que elas trazem consigo e carregam intrinsecamente uma boa energia. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre música na codificação, há 2 mensagens do espírito de Rossini em obras póstumas que trazem ali um fundamento doutrinário importantíssimo a respeito da música. Então vão lá no Obras Póstumas e vão ver lá a mensagem de Rossini, né? E vocês vão perceber a importância que a música tem na vida do ser humano, né? Boa noite aí para a Marilza que entrou, tá certo? Bom, vamos agora para a próxima questão que já está no subtítulo Amor Maternal e Filial, que é 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí a resposta, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor, porém esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário, se torna os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. E aí ele pede para dar uma olhadinha na 205 e na 385. Bom, ele está dizendo aqui, gente, que o amor maternal, né, além de ser um sentimento instintivo, ele vai além disso, né? Ele vai além do instinto. O instinto ele é principalmente naquela fase inicial, né, em que a mãe tem um cuidado extremo ali, naquela preocupação meio que autômata, né, com os primeiros movimentos do recém-nascido, ali, aquela coisa que só mesmo a mãe é que consegue identificar esse sentimento. Mas mais do que isso, né? Porque aí a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e esse amor também vai se ampliando, né? Ele vai se ampliando de tal forma que a gente vê até que quando, por exemplo, há aquelas situações num pronto-socorro espiritual ou numa sessão de desobsessão, em que há ali um espírito muito endurecido, um espírito muito empedernido nos seus objetivos da maldade, e não se consegue fazer absolutamente mais nada, e ali então, como último recurso, aparece a sua mãe, por exemplo, e a partir dali tudo muda, né? Então o amor de mãe vai além até da matéria da encarnação, né? Ele é uma coisa que a gente não consegue nem explicar. Mas ele diz que também, né, os animais têm em parte esse amor instintivo, mas a partir do momento que o animal cresce, aprende ali já os seus primeiros passos para se autoalimentar, já a mãe ali até praticamente o abandona. Então ainda é um amor instintivo. E que quando esse processo evoluir, né, porque todos evoluem, como a gente já sabe, estudou aí na codificação, porque Deus não criaria nada absolutamente fadado a determinado limite, né? Então, um dia os animais também entrarão no chamado reino nominal, e a partir desse momento, né, aquele ser individualizado, aquele espírito individualizado começará a sua nova jornada rumo à perfeição, que é o destino de toda a criatura, do átomo ao arcanjo, como está lá na codificação. E aí ele fala para a gente dar uma olhadinha na 205, vamos lá? Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? E aí a resposta, né? Na verdade não é nem uma pergunta, é uma afirmativa, né? E aí ele diz, ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os homens de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto do nosso vizinho ou do nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos por laços de consanguinidade. Então, quando Jesus estava ali exortando os seus discípulos na multidão, né? E aparece a sua mãe e os seus irmãos lá do lado de fora.
E aí então ele é avisado, né, que a mãe e os irmãos estavam ali praticamente para retirá-lo daquele local. E aí então ele aproveita esse momento e pergunta, né, vira ali para a multidão e fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E na sequência ele diz que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Num primeiro momento parece que Jesus está negando a maternidade e os laços de família. Isso é óbvio que não, né, gente? Jamais ele faria isso. Mas ele aproveitava sempre todas as oportunidades para dar um ensinamento. Quis ele mostrar ali que os laços entre as pessoas não são necessariamente apenas os de família, mas os laços que são aqueles que são os perenes, os eternos, criados por vínculos suscitados pelo trabalho na lei de Deus, né? Então, quando nós efetivamente vamos evoluindo, nós vamos crescendo espiritualmente, e crescer espiritualmente significa aplicar a lei de Deus em nós mesmos, né? E aplicar a lei de Deus é seguir o evangelho de Jesus, né? Ninguém vai ao Pai sem não for a mim, não é isso que ele disse? Então, na medida que a gente segue os passos de Jesus, através das nossas ações, das nossas atitudes, nós estamos indo em direção a Deus. Indo em direção a Deus, nós vamos fortalecendo espiritualmente e, consequentemente, ampliando a nossa rede de laços fraternais, de amizade, de amor, formando na espiritualidade grandes famílias. Então, muitas vezes, pessoas que a gente nem imagina aqui na Terra já foram parentes nossos em algumas encarnações e foi criado um laço anterior. E esse laço não se perde, ele se perpetua, né? Isso explica muita coisa. Por exemplo, a gente conhece uma determinada pessoa, cria uma amizade ali meio que instantaneamente, né? E aquela amizade acaba ficando tão forte, às vezes mais forte que o próprio irmão consanguíneo, né? Parece que aquela pessoa é da sua família há milênios, né? Então ali só está sendo retomado, vamos dizer assim, novamente, laços anteriores, e agora revivem esses laços. Espíritos que se reencontram, né? Porque já formaram anteriormente elos de ligação. E esses elos, eles sempre tendem a aumentar, não é verdade? Ora, se a gente vem reencarnando já não sei quantas milhares de vezes, cada reencarnação a gente não faz amizades, essas amizades não se perdem, gente, né? Elas se perpetuam. Então a nossa rede de ligações ela está cada vez aumentando, né? Cada reencarnação ela aumenta, estende e amplia esses laços, que é a grande família universal. Vamos agora para os nossos comerciais e na sequência voltaremos aí com o estudo. Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Água é vida, e vida não se desperdiça. Uma torneira mal fechada ou com vazamento é uma enorme fonte de desperdício. Dependendo da pressão, as perdas podem variar de 40 milhares de litros em um único dia.
Para se ter uma ideia do que isso significa, brasileiros de regiões mais secas chegam a receber menos de 70 litros de água por dia. Entre nessa corrente. Participe! Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Estamos então retornando para o nosso segundo bloco, né, do Fonte Cristalina. É um programa da Rádio Sementes da Boa Nova, um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Estamos aí no nosso programa de número 66, sempre estudando aí a codificação, muitas vezes com outros amigos participantes. Na semana que vem teremos aí a presença de alguns amigos e contando sempre aí com o apoio e o amparo dos nossos ouvintes, também com as suas perguntas aí, as suas anotações, fazendo aí uma participação dinâmica. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós, em abril, agora que passou, nós lançamos aí o livro A Abadia de Aragoça, né? Uma história que se passa na época dos reis católicos, em plena, vamos dizer assim, viagens intercontinentais de Cristóvão Colombo, fazendo com que a Espanha se tornasse uma potência. Paralelamente, ali inicia-se, né, o Tribunal do Santo Ofício, com muitas histórias. É um romance bem interessante de época, falando sobre alguns personagens que viveram esses momentos e a relação de causa e efeito. Quem quiser adquirir, basta entrar aí no nosso site www.sementesdaboanova.org, está aí na nossa legenda. É só clicar lá, adquirir o livro que a gente manda pelo correio, tá certo? Boa noite aí para Rosemary Faquin, que entrou agora, está sempre conosco aí. Um abração e que Deus abençoe. Bom, gente, vamos para a próxima pergunta, né? Que é a 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? E a resposta: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mal, pai ou mãe perversa, a um mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então veja, meus queridos irmãos e irmãs, nada acontece ao acaso, né? Toda vítima de hoje, um dia foi o algoz, né? Então, significa o seguinte: se hoje há mães e pais ruins, né, essas mães e pais ruins, como ele bem disse aqui na resposta, estão contrariando a lei da natureza e arcarão com as consequências desses atos. É a lei de causa e efeito, porque eles não deveriam fazer isso jamais, né? Mas aquele filho que está recebendo, né, a ingratidão, às vezes a violência, né, aquele sentimento ruim, ele está ali resgatando débitos do passado, porque provavelmente fez a mesma coisa para alguém, não necessariamente para esses pais. Porque a lei, gente, ela trabalha num âmbito muito amplo, né? Lembra quando Pedro desembainha a espada e vai ferir, né, o soldado romano, e Jesus fala: olha, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estava ali Jesus mostrando uma lei natural, que é a lei de causa e efeito, né? Então, se hoje aquela criança recebe os maus tratos por parte da mãe ou por parte do pai, está ali dentro da lei de causa e efeito, né? Nada mais justo ele estar recebendo ali. E ele diz o seguinte: se ele suportar, né, com resignação, com coragem, com, vamos dizer assim, com fé, ele vai receber o galardão no futuro, né? Ele vai ter triunfado em cima do obstáculo e resgatado definitivamente um erro do passado. Não é maravilhoso isso, gente? Né? A lei divina, ela é maravilhosa.
é que a gente não compreende ainda ela na sua plenitude. Então, fica difícil nós olharmos esses acontecimentos e acharmos isso positivo. Nosso primeiro momento é a revolta, né? É lógico que tem que ser denunciado um caso desse, né? A gente não pode ficar imunes à violência para com as crianças por parte dos pais. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que está ali a acontecer para aquela criança é um resgate, é a lei agindo para com ela. Então, nesse sentido, a lei é gloriosa, né? A lei é maravilhosa porque ela nos traz, vamos dizer assim, a reparação. Mesmo que de forma inconsciente, mas a gente está reparando os erros do passado. E se nós passarmos por isso, como ele bem diz ali, com fé, com esperança, né? Com tranquilidade, ele então há de ter triunfado a respeito disso, tá certo? Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, se nós temos algum comentário. Por enquanto, ainda não. Bom, vamos para a próxima questão, que é a 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? E aí a resposta, não, porque isso representa um engano que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. E aí ele pede para dar uma olhadinha na 582, né? E na 583. E aí ele continua. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, veja que interessante, né? Primeiro, não há desculpas para que os pais exerçam o objetivo principal, né? A qual eles se propuseram na espiritualidade aceitando ser pais. É encaminhar os filhos, educá-los, emendá-los no caminho do bem. Ah, mas o filho é rebelde, o filho é ingrato, o filho é isso, é aquilo. Sim, ele é. Mas faça a sua parte, né? Faça o objetivo a qual você se propôs como espírito ao reencarnar, de encaminhar aquele irmão difícil, né? E ele diz aqui que às vezes esse irmão difícil, a grande parcela de culpa é dos próprios pais, que num passado permitiram que ele de alguma forma se tornasse o que hoje ele se tornou. Então veja as consequências da lei de causa e efeito, né? Então não há escusas para que os pais realizem a tarefa árdua, mas ao mesmo tempo honrosa, de conduzirem seus filhos ao caminho do bem, né? Porque no fundo, todo sacrifício tem a sua compensação, né? Na medida que eu me esforço para encaminhar um filho difícil, uma filha problemática, né? Eu estou me sobressaindo como Espírito Eterno, me esforçando para que aquele irmão, né, encontre um caminho melhor. Não tirando aí os problemas do passado, né? Estamos falando agora do presente. Então, quanto mais haver o sacrifício, o esforço por parte dos pais, melhor eles se sairão a respeito dessa missão a qual eles mesmos, na grande maioria das vezes, pediram na espiritualidade, né? Quanto mais problemático é o espírito a qual vai reencarnar, né, mais valorosa é a missão paterna e materna no tocante à sua educação e a sua condução. Vamos novamente, né, para a nossa próxima musiquinha. E aí aguardem porque voltaremos na sequência.
te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Assim seja. Amém. E esse foi o Tim e a Vanessa novamente com essa maravilhosa música, né? Assim seja. Acho que hoje eu tô meio emotivo, porque eu sempre me emociono com essa música, mas hoje eu confesso para vocês que eu até chorei aqui. Essa música me toca de uma forma muito impressionante, né? Ele diz assim que não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do mal, do amor de Deus, né? Qualquer coisa que nos aconteça, por pior que ela seja, né? Encabeçada pelo pior e mais terrível espírito maligno que possa existir,
jamais, né, estaremos apartados do amor divino, né, porque o amor sempre triunfa, gente, em todos os aspectos, né? Por pior que a gente esteja sofrendo aqui, sempre estamos dentro do amor divino, e como diz a música, ele sabe o nome de cada um de nós, né? É muito linda essa música. Então vamos comentar a questão 582, que ele pede, né, na questão 893, para a gente dar uma olhadinha. E a 582 é o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é sem contestável, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, o grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então veja, né? É óbvio que é uma missão. Está dizendo que sim, né? E é uma missão muito importante, né? De grandíssimo dever. Né? Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos hão, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, está muito que claro isso, né? A tremenda responsabilidade dos pais em fazer com que os seus filhos se tornem pessoas de bem, né? A grande missão que é isso, grande responsabilidade, né? E diz aqui, se os pais falharem nesse sentido, o pior mal será ter que, vamos dizer assim, compartilhar o sofrimento deles na vida futura. Isso é, nas encarnações subsequentes em que o filho acaba às vezes até se tornando uma criatura abjeta, né? O espírito dos pais ali tem que ficar ali tentando demover ele àquela situação ruim, enfim, vão ter todos os seus esforços voltados para a recuperação daquela criatura que um dia eles falharam para com ela. Então é importantíssimo, né, a missão que os pais têm sobre os seus filhos. Bom, gente, vamos agora para o nosso comercial e já voltamos já. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Opinião de criança é importante, sim. O adulto às vezes nem percebe, mas a criança está sempre disposta a conversar e trocar ideias. As crianças são capazes de formar e expressar opiniões. Fale com seus filhos, leve a sério a opinião deles, dê a eles a oportunidade de ajudar a defender suas ideias. A prática deste direito fará seus filhos mais preparados para a vida. Opinião de criança, nós queremos participar. Então estamos retornando aí para o nosso terceiro bloco, né, do Fonte Cristalina, que é um programa da Rádio Sementes da Boa Nova, que é oferecido pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova.
Gostaria de lembrar aí aos nossos ouvintes que toda terça-feira às 17 horas nós temos também o programa O Evangelho no Ar, feito a 4 mãos, né? Com o objetivo de ensinar as pessoas a fazer o tão importante Evangelho no Lar, né? Ah, mas para que serve o Evangelho no Lar? Então assistam o programa que vocês vão saber exatamente o porquê e a importância de se fazer o Evangelho no lar para que a casa de vocês fique mais fortalecida, né? E que crie um ambiente propício aí para a harmonização de todos os familiares. Então não percam todas as terças às 17 horas o programa O Evangelho no Ar, tá certo? Nós também lançamos no ano passado o livro Galienos Augustus, que é a história de um imperador romano, né? Mais ou menos entre 250 depois de Cristo a entre 270, enfim. Mas o mais importante é que ele teve uma participação fundamental no crescimento das igrejas romanas na época, né? E aí vocês vão entender bastante a história do cristianismo inicial, as consequências e os atos de muitos daquela época, né, da época em que Roma dominava a base da força bruta, e com histórias interessantes, né, muitas passagens de época. Quem quiser adquirir, também entre lá no nosso site, que está aí na nossa legenda, www.sementesdaboanova.org. Lembrando aos nossos ouvintes que toda a renda dos livros são revertidas para as nossas ações assistenciais, né? Nós sustentamos aí várias famílias, levando a elas cesta básica, roupas, alimentos, né? Outros utensílios, produtos de higiene, e sempre precisamos aí do apoio dos colaboradores. Gostaria aqui de agradecer um irmão, não vou falar o nome porque ele não gosta, né? Mas ontem ele nos doou 60 cobertores, aqueles cobertores novinhos, né? Populares, mas de casal, gente, maravilhosos cobertores, e que a gente vai levar para um grupo aí que nós estamos apoiando nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, mas esses em especial pela carência da onde eles vivem, tá certo? Muito obrigado aí, meu querido, que Deus te abençoe por essa doação maravilhosa no momento tão frio que virá ainda, né? A gente está pegando o comecinho aí do frio, mas a gente sabe que a coisa vai pegar esse ano, tá certo? Então agora nós entramos num próximo capítulo, que é o capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Vamos ver se entrou alguém aqui. Um abraço aí para Patrícia Guerreiro, lá do WhatsApp, tá certo? Bom, vamos continuando, né? A 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, gente, a gente sabe, né, o quão difícil é adquirir virtudes. O adquirir virtudes significa, vamos dizer assim, popularmente falando, em sacrifício. Sacrifício do quê? Dos nossos interesses particulares, anulando em nós o egoísmo que ainda habita em nossos corações. Ah, mas você está dizendo que eu sou egoísta, né? Vamos colocar de uma outra forma. Quando iniciamos a nossa esfera, né, a nossa jornada espiritual rumo à perfeição, iniciando as nossas primeiras reencarnações no reino hominal, onde tínhamos corpos brutos, né, os hominídeos, e aí nós fomos
reencarnando, nos melhorando, nos aprimorando, né? E aí encarnamos em civilizações já mais aprimoradas, mas ainda bárbaras, que tinham como objetivo a conquista, né, de outros territórios, de outros povos, para espoliar os seus bens, para, vamos dizer assim, apossar de suas esposas, para tomar, à base da força bruta, tudo aquilo que não era seu de direito, mas que dentro da sua tacanha compreensão você achava que era. E aí o que acontece? Sempre falando mais alto os extintos, os pendores de ordem pessoal, de ordem material, de ordem egoísta, né? E aí Deus, na sua infinita bondade, vai nos dando sempre novas oportunidades, né? Novas formas de reparar o erro. E aí dessas civilizações bárbaras já começamos a renascer em civilizações um pouco mais adiantadas. Já começamos a compreender melhor que temos apenas um Deus, né? Que há um Deus único, porque até então nós adorávamos vários deuses, éramos politeístas. Mas adotando um Deus único, ainda nós achávamos que esse Deus era um Deus da guerra, um Deus que, vamos dizer assim, fazia a distinção dos povos eleitos, né? E continuamos ainda determinadas guerras, mas menos, né? Mas ainda achando que éramos as criaturas, vamos dizer assim, escolhidas pelo Senhor. E aí vem uma criatura, né, nos dizer que Deus é Pai amoroso de todos, né? Que Deus é um Deus de bondade e não um Deus da guerra. Mas nós ainda não compreendemos aquela criatura e pior, nós a crucificamos, né, como um bandido comum, né? E novamente nós o fizemos isso porque o egoísmo que há dentro de nós ainda falou mais alto. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá ainda novas oportunidades. Nos coloca em civilizações um pouco mais adiantadas, mas que agora começavam a novamente a falar em nome de Deus, chamando que para se conquistar o reino de Deus era necessário ter a mesma fé que eu. E aí saía para as chamadas guerras santas, né? Novamente para guerrear, e acabava espoliando outras vezes outros povos, sempre por causa do chamado egoísmo interno. Então veja, esse egoísmo está nos acompanhando já há muito tempo. Mas agora pedimos então nova oportunidade, a gente vem como espírita. Que bom, né? Que bom que o espiritismo nos dá esse alento, esse esclarecimento, né? Mas ao mesmo tempo nos aumenta a responsabilidade, porque ainda há dentro de nós o chamado egoísmo. E para debelar o egoísmo, né, é necessário nos esforçar para podermos adquirir as virtudes que ele está falando aqui, né? Mas ele diz que para adquirir essa virtude é necessário um sacrifício do nosso interesse pessoal. É necessário abrir mão do nosso interesse pessoal. E aí ele diz que a mais meritória dela se assenta no desinteresse que nós praticamos quando realizamos a chamada caridade. Porque agora já praticamos a caridade, mas ainda é necessário expô-la, né? É bom que ela saia no Facebook para as pessoas verem que eu estou fazendo caridade, né? Querendo dizer, olha, eu faço caridade, gente. Olha só, todo mundo está vendo, né? Então ainda é uma caridade com uma certa parcela de egoísmo, mas já é uma caridade. Não estou dizendo para não fazer e colocá-la a exposto, né? Porque na medida que a gente a expõe, já recolhe uma parte do mérito dessa caridade. Lembra da história da mão direita e a mão esquerda que Jesus nos dizia? Então nós temos que acostumar a fazer a caridade desinteressadamente. Qualquer tipo de interesse, o menor que seja, já anula em parte essa caridade. Então ele está dizendo aqui que para conquistar essas virtudes, nós precisamos demover de nós os pendores que ainda carregamos. E por isso que Kardec deixa bem claro, né, naquela frase,
que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más tendências, né? Isso significa dizer que ainda temos más tendências, mas temos que nos esforçar para domá-las. E na medida que a gente se esforça, aí nós sim vamos nos tornando verdadeiros espíritas, que é a mesma coisa que falar cristão, né? Quando se fala espírita, é sinônimo de cristão. Então nós precisamos nos esforçar para ir domando essas más tendências, para adquirir as chamadas virtudes, a qual ele fala aqui. Naquela passagem de Paulo, que ele fala a respeito da caridade, ali está, vamos dizer assim, o suprassumo do que realmente é a melhor das virtudes, né? Porque, como ele diz, não adianta falar a língua dos homens e dos anjos se não houver a caridade em meu coração, né? Boa noite aí para o Marcelo Viana, que entrou na nossa sala. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é a 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? E aí a resposta. Só não tem que lutar aqueles em que já há o progresso realizado. Veja que interessante, né? Quando ainda há luta dentro de nós, é porque estamos a caminho de. Ainda precisamos vencer etapas consolidadoras. Ainda não atingimos o estado de progresso que ele fala. Quando ele diz que já não há mais luta, então o cidadão já passou desse estágio, ele já progrediu. Então já o progresso está efetivado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Ninguém está isento das provas, gente. Deus não coloca a mãozinha lá, ó, você é escolhido, você ali, você aqui, e dá um estalar de dedos e aquela criatura já está perfeita. Não, né? A isonomia divina, ela é perfeita. Todos começam iguais e todos terão um fim igual. Mas entre o começo e o fim, né, Deus dotou a cada um com o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, uns vão mais rápido e outros vão mais devagar. Então aqueles que já atingiram progresso, eles se esforçaram e passaram pelas dificuldades como nós passamos. Ninguém deu saltos, não. Não teve aquele QI, né, que indica. E aí a pessoa passou sem problema nenhum. Não, se esforçaram, se sacrificaram, né? Eu sempre digo que quem quer atingir o cume da montanha tem que se submeter às asperezas da escalada, tá certo? Continuando aqui. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhe custam as suas ações e lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis, né, longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admireis, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que vosso constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então aqui ele está nos dando, gente, o caminho das pedras, né? Que aqueles irmãos que conquistaram, né, vamos dizer assim, o mérito da perfeição, eles lutaram, como nós hoje estamos lutando. E hoje eles são os vencedores, né? Hoje eles têm já a possibilidade de estar nas chamadas esferas felizes. E ele diz que nessas esferas felizes, né, aquele que hoje pensaria de forma maligna, isso seria uma exceção tremenda, né? E já nem existe mais essa criatura lá. Então nós aqui, que estamos em vias de, através desse processo árduo que todos nós estamos a sofrer, mas há um objetivo final,
há uma luz no fim do túnel. Essa estrada vai dar num local maravilhoso. Isso é a nossa destinação. Ele está dizendo aqui que nós chegaremos sim, né? Então isso para nós é um alento, né? Nos dá otimismo, nos dá esperança. E esse olhar é que temos que ter, né? Nós ligamos aí os noticiários, ligamos a televisão, observamos na internet ainda quantas barbaridades. Mas essas barbaridades, cedo ou tarde, elas cessarão, né? E nós, como espíritos eternos, continuaremos. Porque essas barbaridades de hoje, já vimos elas de outras formas e às vezes até mais brutalizadas em épocas passadas, em épocas remotas, onde nós mesmos já habitamos. Vamos relembrar alguns momentos, né, da Idade Média, onde havia ali a brutalidade sem máculas, né, no sentido que chegava ali, você era espoliado de todos os seus bens, poderia ser morto sumariamente, sem nenhum apelo a nenhum tribunal. Se algum nobre, algum cavaleiro, algum religioso não ia com a sua cara, por qualquer motivo, apenas um estalar de dedos significava a sua ruína, né? Se vocês leram Paulo e Estevão, lembra no início do pai do Estevão o que aconteceu, né? Apenas porque ele foi se queixar com o tribuno romano, aquele tribuno já espoliou, né, aquele velho venerável de todos os seus bens e o condenou à morte, apenas por um queixume, gente. Isso não está 2000 anos atrás, praticamente. Então veja, né, já evoluímos bastante. Nós tivemos um crime brutal agora, né, que está sendo noticiado e feito toda, vamos dizer assim, a matéria. Isso já revolta as pessoas de alguma forma. Isso já traz para o grande público um sentimento de revolta, né? E desperta o ser humano. Naquela época isso era comum e não despertava absolutamente nada. Era mais o que acontecia diariamente na multidão, né? Quantos escravos foram mortos de maneira brutal e ninguém ficou sabendo e ninguém ficou nem aí, né? Então veja, gente, a sociedade está em evolução, só que a gente não tem o olhar do espírito, né? E por não ter o olhar do espírito, muitas vezes a gente não compreende o que está acontecendo. E aí por isso o texto está nos clareando, dizendo que vamos sim chegar, vamos acreditar, vamos ter fé, né, que vocês vão melhorar. O nosso irmão Marcelo está dizendo o seguinte: o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Isto é, quando seguimos seus ensinamentos, erramos menos, e não mais há a necessidade de sofrimentos a fim de corrigir atos indevidos por mal utilizar o livre-arbítrio. Exatamente isso, Marcelo. O fardo com Jesus, né, tem que ser leve e suave. Quando a gente trabalha nas pegadas do Cristo, fica tudo mais fácil, né? Apesar de, paradoxalmente, achar que é o contrário, né? Hoje, se você é mais fraternal, mais caridoso, você é considerado otário pelas pessoas, né? É um bobão. Ainda a sociedade nos coloca dessa forma. Mas a nossa consciência, ela se liberta, fica livre. E isso que é o mais importante, porque nós temos que responder à nossa consciência. Se o mundo ainda não te compreende, né, continue em frente, faça o seu papel, caminhe no seu passo, na pegada do Cristo, e você estará se fortalecendo para o futuro, independente do que o mundo ainda não te compreenda, tá certo? Vamos para uma música agora e na sequência nós retornamos. Como alguém
Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
E mais uma vez, a Vanessa e o Tim, né? Hoje nós estamos dedicando a parte musical a essa dupla maravilhosa com a música Aprendiz, né? Boa noite aí para Nacilda Rosendo e para Maria de Lourdes Gomes, que entrou também na nossa sala, né? Então nós vamos para a nossa última questão e logo mais estamos voltando aí para as nossas atividades corriqueiras, mas sempre lembrando aos nossos amigos, nossos ouvintes, acompanhem nossa programação de segunda a sábado a partir das 20 horas nesse canal e na nossa rádio, tá certo? Então vamos lá, 895. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Essa pergunta é importante, né? E aí a resposta, o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Porém, um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, né? Então, aquela história, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Aquele verniz em que a sociedade coloca aquela pessoa como acima de qualquer suspeita, né? Dentro dos mais corretos padrões sociais, a pessoa certinha, mas submetida a uma prova aí um pouco mais rude, aí se revela realmente quem é aquela pessoa, né? Tudo está dentro do chamado interesse pessoal. Aí ele continua. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia todos os admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreendem o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. A gente vê diariamente, né, nos noticiários, esses casos parecidos. Pessoas que a princípio pareciam acima de qualquer suspeita, de repente descobre aí um podre dela. E outra coisa que aparece, que ele comenta aqui também, é determinadas ações que determinadas pessoas fazem e que de repente as pessoas ficam admiradas, né? Como aquela pessoa agiu corretamente. Por exemplo, alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e essa pessoa está devendo um monte, com um monte de dificuldades, né? Com um monte de problemas, e aí ela vai lá, caminha, às vezes mora longe do local, vai até aquele lugar, devolve ali a carteira com tudo certinho, e aí sai no noticiário, né? Filmando a pessoa, dizendo, nossa, que boa ação que você fez, né? Porque que ele está dizendo que isso ainda é uma coisa espantosa para nós, né? Ser bom, ser verdadeiro, né? Ser correto, ainda é para a humanidade algo, né, fora dos padrões, e por isso que as pessoas se espantam. E quando na verdade deveria ser o normal, né? Todos nós deveríamos proceder dessa forma. Bom, queridos irmãos, se alguém tem mais algum comentário, faça nesse momento, porque eu vou colocar uma música, a última música aí, e enquanto isso, se alguém quiser colocar aí algum comentário, fazer alguma pergunta, vai ficar então para a nossa última, vamos dizer assim, nossa última aparição antes de terminarmos o programa, tá certo? Lembrando sempre que esse é um programa feito com a participação dos nossos irmãos. Então vamos lá?
E esse foi o maravilhoso casal, né? Tim e Vanessa, essa dupla. E a gente tem sempre procurado promover aí com a música Mundo Escola. Agradeço aí aos nossos irmãos pela participação. O Marcelo está dizendo a divulgação do Espiritismo e a verdade de Jesus é uma vertente da caridade. O auxilia e conforta corações aflitos. Agradece aí a participação. Nós é que agradecemos, Marcelo, pelo carinho, pela audiência, né? E que possamos estar sempre juntos aí nessa caminhada, porque nós juntos, meus queridos, nós fazemos a diferença. Nesse momento estamos aí algumas dezenas de pessoas conectadas, mas esse nosso sentimento faz toda a diferença quando ele é convergido para o bem. E por isso vamos aproveitar este momento e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, Modelo e Guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, e que possamos direcionar o melhor que há de dentro de nós em favor, neste momento, aqueles irmãos que estão num leito de dor, passando pelas dificuldades da doença, pelas incertezas do que acontecerá, com medo. Recebam de nós, irmãos, a luz da tranquilidade, da serenidade e da fé. Vamos também direcionando sentimentos de resistência, de coragem, para esses irmãos que estão na linha de frente, cuidando da saúde dos doentes, nos hospitais, também na limpeza, na vigilância, enfim. Recebam de nós energias de sustentação. Vamos ainda vibrando, Mestre Jesus, por todos aqueles que estão nas ruas, passando as necessidades da fome, do frio, do perigo que é viver nas ruas, dependente de qualquer juízo de valor, que possam receber de nós energias para sair dessa situação e quem sabe voltar para os seus lares. Vamos ainda, Mestre Jesus, vibrando por todos aqueles que neste momento estão desencarnando ou que acabaram de desencarnar. Recebam a luz da serenidade, do equilíbrio e da esperança, que possam ser socorridos pelos mentores de luz, amparados neste momento difícil que todos nós um dia seremos chamados a passar. Vamos ainda vibrando pelos nossos governantes, por aqueles que detêm o poder, para que as suas decisões sejam sempre sábias, soberanas, corretas, voltadas para o coletivo. Afasta deles, Mestre Jesus, qualquer sentimento que não seja o bem, a caridade e a bondade. Vamos ainda vibrando pelos jovens, pela nossa juventude, que passa hoje por momentos difíceis, muitas vezes na depressão, com pensamentos suicidas. Recebam de nós, Mestre querido, energias salutares de renovação, desafixando sentimentos e pensamentos ruins. E vamos pedindo licença ao Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, para vibrar por nós mesmos, para que sejamos homens e mulheres melhores, para que tenhamos mais fraternidade, mais caridade, para que possamos estar mais sintonizados com a luz do que com as trevas, para que possamos compreender mais do que ser compreendido, para que possamos amar mais do que sermos amados, para que possamos entender o problema alheio, se colocar no seu lugar e fazer aquilo que Jesus nos pedia, de fazer o próximo aquilo que queremos para nós. E assim, Mestre Jesus, vamos terminando essa atividade com a sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que Deus os abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.